quero compartilhar com você uma mensagem que eu intitulei de Céus Abertos. Aleluia! Oh glória! Céus abertos. Enquanto você vai abrindo o texto, deixa eu fazer algumas afirmações importantes. Nós temos estudado o Evangelho segundo Marcos, na verdade em duas fatias. Fizemos uma primeira fatia, se não me engano, no ano passado, e retomamos o Evangelho de Marcos nesse ano, conversando sobre a vida e obra de Jesus, relatada e retratada pelo evangelista Marcos, que inclusive é o primeiro evangelho dos 4 evangelhos escritos. E uma coisa que fica evidente na literatura de Marcos, e não só de Marcos, mas de todos os evangelistas, é que eles demonstram o objetivo messiânico, a razão de Jesus vir aos homens. E a razão de Jesus vir aos homens fica muito evidente, que vai para muito além de realizar milagres, ou de ter sessões de terapia, ou de ensinar verdades éticas acerca do reino de Deus. Jesus é o Salvador do mundo. E Marcos está ocupado em mostrar para as futuras gerações, de que de fato Jesus é o Salvador dos pecadores. Porém, para que creiamos e compreendamos quem Jesus é e o que ele fazia, os evangelhos demonstram os sinais e maravilhas de Jesus como forma de testificar quem ele é, mas não apenas de testificar quem ele é, mas para que de maneira didática compreendamos verdades espirituais. Jesus usou de diversos métodos que nós temos ouvido durante esses dias, esses tempos, diversos métodos para nos ensinar acerca de quem ele é. Por exemplo, vemos em certos momentos Jesus pregando. O famoso sermão escatológico é um exemplo disso. Ou o sermão da montanha, as bem-aventuranças. São pregações de Jesus, claras, objetivas e diretas. Também, Jesus ensina por meio de parábolas. Diversas parábolas, provérbios. Na última semana mesmo, nós vimos Jesus utilizando-se de uma parábola, de um provérbio daqueles dias, para ensinar acerca das verdades do reino de Deus, de que Deus primeiro alimentaria os filhos e depois os cães. Jesus também usa de respostas, tanto como, por exemplo, com Pôncio Pilatos, quando é questionado e perguntado acerca de quem ele é, a falta de resposta de Jesus já é uma resposta de quem ele é. As atitudes de Jesus nos ensinam acerca de quem ele é. E também, os milagres nos ensinam acerca de quem Jesus é. Diante disso, eu quero que você reflita algo muito importante. Os milagres operados por Deus no passado, nos dias de hoje e até que ele venha, não são um fim em si mesmo. Aqueles que foram alvo de algum milagre da parte de Deus, experimentaram e usufruíram uma graça interventora que mudou um cenário de saúde, que mudou um cenário familiar, que mudou um cenário emocional, seja lá o que for. É importante que saiba que o objetivo de Deus nunca foi apenas fazer milagres, apenas operar maravilhas. Deus não é feiticeiro, amém? Bem como Jesus também não é. Sendo assim, os milagres de Jesus são placas sinalizadoras que nos apontam para onde devemos olhar. Quantos aqui já experimentaram e viram e viveram um milagre na sua vida familiar, enfim, quantos viveram um milagre? Olha só,
Deus ainda faz milagres, amém? E diante disso é importante que nós entendamos que o milagre operado por Deus não é um fim em si mesmo, mas pelo contrário, é Deus utilizando-se de um meio para voltar os nossos olhos para onde, ou melhor, para quem nós devemos olhar. E se nós encaramos os milagres como um fim em si mesmo, nós podemos desperdiçar a oportunidade de experimentarmos o verdadeiro milagre, que é a salvação por meio de Jesus. Portanto, não nos encantemos com os milagres, ao ponto de não perceber o que eles sinalizam. Lembro, certa vez, de um menino jovem da igreja que chegou até mim, ele estava apaixonado por uma garota. Apaixonado por ela. E aí, então, ele descobriu que a garota estava dando bola para ele. E aí ele ficou todo derretido, feliz. Deus estava fazendo um milagre, abrindo o mar vermelho, derrubando o maná do céu, água saindo da rocha. Até porque ele não se ajudava muito, se é que você me entende. E aí ele chegou para mim todo feliz: pastor, a menina sinalizou, eu acho que ela está gostando de mim também. Falei, é? Ele falou, é. E aí eu perguntei para ele, e aí, o que você vai fazer? Ele olhou para mim e falou, não sei. Eu lembro que eu olhei para ele e falei, isso é a mesma coisa que Deus derramar maná do céu, você olhar e falar, uau, que milagre maravilhoso. Mas não fazer nada com o milagre que Deus está te dando. O que você vai fazer? E aí eu lembro que ele ficou sem palavras. Resumindo a história, ele não fez nada. 2, 3 meses depois, a menina estava namorando outro menino. Essa história trágica, bem trágica, não é? Quem nunca? Essa história trágica é para que percebamos que os milagres não são um fim em si mesmo. Os milagres operados por Deus sinalizam algo muito maior do que os próprios milagres. Deus quer nos ensinar lições muito mais profundas com a cura de uma enfermidade do que a própria cura da enfermidade. Deus quer nos ensinar coisas muito mais profundas com a restauração de uma família do que a própria restauração da família. E se não aprendermos essas lições, o que acontecerá é que experimentaremos um milagre na saúde, um milagre na família, mas pouco tempo depois precisaremos de outro milagre, e de outro milagre, e de outro milagre, porque não entendemos a lição. Não entendemos o que de fato esses milagres queriam nos ensinar. Diante disso, então, acompanhe a leitura junto comigo do texto de Marcos, capítulo 7, verso 31. Jesus saiu de Tiro. Lembra? Semana passada conversamos sobre o episódio que Jesus estava em Tiro. E ele subiu para Sidom, uma cidade também litorânea do mar Mediterrâneo, antes de voltar ao mar da Galileia e à região das 10 cidades. Jesus estava em Tiro, vai a Sidom, é passado cronologicamente alguns meses aqui, que Jesus fica com seus discípulos, e depois então ele volta para a região da Galileia, aonde ficavam as 10 cidades. Se você está acompanhando o tema A Chegada, certamente você vai lembrar-se de um episódio que aconteceu em Decápolis, nas 10 cidades. O episódio aonde Jesus chega em Gadara e lá tem um homem possesso por demônios. Quantos se recordam? Aquela cidade era uma das 10 cidades que agora Jesus volta. Algumas pessoas lhe trouxeram um homem surdo e com dificuldade de fala, e lhe pediram que pusessem as mãos sobre ele e o curasse.
Jesus o afastou da multidão para ficar a sós com ele. Pôs os dedos nos ouvidos do homem e em seguida cuspiu nos dedos e tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Efatá, que significa abra-se. No mesmo instante, o homem passou a ouvir perfeitamente. Sua língua ficou livre e ele começou a falar com clareza. Jesus ordenou à multidão que não contasse a ninguém, mas quanto mais ele os proibia, mais divulgavam o que havia acontecido. Estavam muito admirados e diziam repetidamente: tudo o que ele faz é maravilhoso. Ele até faz o surdo ouvir e o mudo falar. Vamos orar, baixe a cabeça, feche seus olhos, vamos conversar com o Senhor. Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de podermos estar reunidos aqui nessa noite como igreja. Obrigado por esse favor, por essa bênção que o Senhor tem nos dado. Queremos, ó Pai, aprender mais de Ti. Queremos, Jesus, Te conhecer mais profundamente. Por isso clamamos, Espírito Santo de Deus, fala conosco. Ajuda-nos a compreender as verdades da palavra de Deus de tal maneira que sejamos transformados e impactados por Tua palavra. E ao término dessa noite, que os nossos ouvidos espirituais sejam abertos, que a nossa boca seja desmudada, e dessa forma podemos entoar louvores, anunciar as boas novas, através da sua bênção e do seu favor que nos alcançou. Fala conosco, Espírito Santo. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Oramos dessa forma, nos colocamos diante do Senhor em total reverência, submissão à Tua palavra e com zelo para aprendermos mais de Ti. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Se você recordar-se, você vai lembrar que na ocasião onde Jesus estava em Decápolis, quando Jesus expulsa o demônio que havia no Gadareno, que na verdade não era o demônio, era uma legião de demônios, os demônios vão para a torcida organizada do Palmeiras, você se lembra? E aí então, os porcos caem do penhasco e morrem. Os cidadãos daquela cidade ficaram transtornados, porque a economia deles foi abalada, uma vez que dependia muito acerca do comércio que os porcos produziam e geravam. E então expulsaram o Filho de Deus daquela cidade. É interessante percebermos que depois de expulso, Jesus não freou a sua missão. Pelo contrário, Ele enviou os seus discípulos 2 a 12 para irem por todo canto e anunciar o Evangelho e ensinarem as pessoas. E talvez poderíamos pensar que Jesus iria descartar Decápolis, aquela região toda, porque eles haviam rejeitado ao Messias. E uma das virtudes que eu mais amo da parte do Senhor, porque certamente essa virtude é o motivo pelo qual eu e você não somos consumidos, é a sua paciência e insistência em nos amar. Jesus retorna a Decápolis, a região que havia o rejeitado,
a região que havia o expulsado, Jesus, mais uma vez, oferece a eles uma segunda chance. E eu não sei, aparentemente, alguns cidadãos daquela região aprenderam alguma lição com o episódio dos porcos. E eles têm uma atitude completamente diferente da que tiveram com o gadareno, porque eles poucos se importaram com o gadareno, estavam mais preocupados com a sua economia do que com o ser humano que estava possesso por demônios. E agora, diferentemente dessa ocasião, alguns amigos levam um surdo e mudo para se encontrar com Jesus. E aqui nós devemos aprender algumas lições fundamentais e importantes sobre o nosso papel enquanto discípulos de Cristo. Quantos aqui são discípulos de Cristo? Sabe que Jesus disse aos seus discípulos: vão e façam discípulos de todas as nações. Vão e preguem o evangelho a toda criatura. É certo que isso é um ofício pastoral. E é certo que Deus estabeleceu mestres na igreja para que possam ensinar o povo a sã doutrina. Entretanto, é um ministério universal do povo de Deus pregar o evangelho e se comprometer com a salvação dos seus amigos, familiares, colegas, pessoas próximas, seguidores de internet, ou seja lá o que for. Fomos convocados por Deus a abrirmos a nossa boca, a acolhermos, a estendermos as nossas mãos e levar as pessoas que estão próximas a nós ao conhecimento de Cristo. Vida cristã não se resume a ir à igreja, fazer as obrigações religiosas, voltar para sua casa e esperar o próximo dia de ir para a igreja. Vida cristã, meus irmãos, é missionária. Onde nós estamos, somos missionários. Segunda-feira, amanhã, quando você levantar cedo ou tarde, dependendo como é a agenda de alguns, começou o seu trabalho missionário. Quando você vai ao trabalho, seja no ônibus, no carro, ali é o seu campo missionário. Quando você chega na sua empresa, lá é o seu campo missionário. Inclusive, é importante que percebamos que isso é tão missão, que até mesmo os discípulos ficariam estupefatos pelas oportunidades que temos de pregar o evangelho, de anunciarmos as boas novas, de nos importarmos com as pessoas ao nosso redor. Diante disso, o texto que lemos fala que no verso 32, algumas pessoas lhe trouxeram um homem surdo e com dificuldade de fala, e lhe pediram que pusesse as mãos sobre ele e os curasse. E aqui eu quero destacar uma primeira e importante lição. Ame os seus amigos. Ame os seus colegas de trabalho. Ame o seu vizinho. Se importe com a dor do seu próximo. Você já conseguiu imaginar o quão dificultoso era a vida daquele homem surdo e mudo? Porque ainda que a dificuldade da surdez e da mudez até hoje seja uma dificuldade, diga-se de passagem, difícil de viver, imagine naquele contexto, aonde não haviam possibilidades de comunicação, como aquelas ao qual nós criamos. Aquele homem estava limitado e impedido de viver, de se comunicar, de falar e ser entendido, mas ainda assim, ele tinha pessoas que se importaram com ele. Eu, você, nós precisamos nos importar com as pessoas que estão ao nosso redor. E nós não podemos
ajudar as pessoas sem que antes sintamos as suas dores. Eu tenho certeza que esses amigos, colegas, seja lá quem for, colocaram-se no lugar daquele homem e perceberam o quão dificultoso era a vida dele, ao ponto de pegarem ele pela mão e conduzirem ele para encontrar com Jesus. Olha aí para quem está do seu lado e diga: ame o seu próximo. E deixa eu lhe falar uma coisa: amar ao seu próximo não se esgota em boa cidadania, respeito ou ética. Amar ao seu próximo se resulta em um compromisso de anunciar a mensagem da salvação para que ele creia. Aqueles homens amaram, mas não apenas amaram da boca para fora, eles intercederam por seu amigo. O que é interceder por alguém? Interceder por alguém é colocar-se no buraco que falta, é ser ponte num abismo, é conectar o outro com a solução do seu problema. E a pergunta que eu lhe faço é: você tem amado os seus familiares, amigos, colegas, ao ponto de interceder por eles? Eu digo isso porque os crentes hoje estão cada dia mais esquisitos. Tem crente hoje que tem dificuldade de dar carona para um amigo que não conhece a Jesus. Quanto mais dobrar o joelho e orar. Ah não, está fora da minha rota, não vou conseguir te pegar. Eu fico imaginando Pedro com um carro nos dias dele. Irmão, ia chegar aqui, carreta furacão. Gente pendurada até no teto. Precisamos aprender a interceder pelas pessoas ao nosso redor. Muitos amigos, como nós um dia, não conseguem se aproximar de Deus com as suas próprias pernas. Então que nós sejamos as pernas deles. Amém? Muitos amigos, como nós, não têm ouvidos para entender as coisas espirituais. Então que nós sejamos seus ouvidos, até que seus ouvidos sejam abertos. Muitos amigos, colegas, familiares não têm olhos para enxergar as verdades espirituais, então que nós sejamos os seus olhos. Esses amigos amaram, se importaram e intercederam. Intercederam ao ponto de colocar ele, sob a mão e guiá-lo até encontrar-se com Jesus. Olha uma coisa curiosa. Eles chegaram até Jesus e disseram: Jesus, impõe as mãos sobre eles, para que ele seja curado. E aqui nós devemos aprender algo sobre evangelismo. Nem sempre acontece da forma como nós achamos que Deus deve fazer. Sim ou não? Como é engraçado isso. Nós por vezes pensamos que a nossa estratégia de salvação é melhor do que a estratégia de Deus. Quantas vezes, por exemplo, eu já recebi mensagem de alguns irmãos dizendo: pastor, eu vou levar um visitante, eu queria saber se hoje a gente vai falar sobre dízimo e oferta no culto ou não. Porque na ideia daquela pessoa, Deus é tão limitado que se nós falarmos sobre dízimo e oferta, isso vai repulsar aqueles que não conhecem a Jesus. E aí então, surpreendentemente, tendo pregado sobre dízimos e ofertas, eu já fiz apelos aonde centenas de pessoas entregaram a vida a Jesus. Por conta que não tem a ver com os nossos métodos, não tem a ver com as nossas estratégias. E quantas vezes nós queremos colocar Deus dentro de uma caixinha? E como isso é terrível. Deixa eu te contar outro segredo. Alguns irmãos já chegaram para mim. Isso já aconteceu umas 2 vezes. Não é tão exaustivo assim, não acontece tanto, mas já aconteceu. Uma irmã chegou para mim propondo uma espécie de um teatro evangelizador. Ela falou: pastor, meu filho precisa
conhecer a Jesus. E o coração dele está muito duro. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou numa lanchonete com ele. Aí você vai chegar, vai sentar-se na mesa e vai dizer que Deus te deu uma palavra para ele e vai então pregar o evangelho a ele. Eu entendo o coração compassivo, misericordioso, apaixonado dessa mulher, dessa mãe. Mas eu lembro que eu olhei para ela, mandei um recado, ela mandou um WhatsApp para mim, e eu mandei um recado para ela, falei, minha irmã, a minha especialidade não é teatro. Eu não sei fazer teatro. Por que você tem medo? Você quer que ele ouça o evangelho? Pregue você. E digo mais, você não sabe como pregar? Então, marca o horário comigo, traz ele aqui, eu falo para ele. Mas não tente colocar Deus dentro de uma caixinha. Como se Deus não fosse poderoso o bastante e suficientemente maravilhoso, ao ponto de se apresentar, ao ponto de resgatar alguém de formas inimagináveis. Meus irmãos, vocês sabem que aqui no nosso terreno, do lado, tem uma delegacia. E nessa delegacia aqui do lado, quando alguém é preso em flagrante, fica ali durante uma noite, 2 noites, enfim, até que seja encaminhado ao presídio. E eu recebi, foi uns 2 anos atrás, uma carta de um irmão presidiário que entregou a vida a Jesus, ouvindo a pregação, porque a gente não tem isolamento acústico, dentro da cela da delegacia. E ele escreveu uma carta dizendo, pastor, eu ouvi a mensagem, entreguei minha vida a Jesus aquela noite, estou cumprindo a minha pena, e lá, mas eu entreguei minha vida a Jesus. Uau! Quem um dia iria imaginar que um apelo seria atendido por alguém que está preso numa delegacia? E o qual não é o público-alvo que está sendo pregado, anunciado a mensagem. Deus faz coisas inimagináveis. Semelhante a isso, eu lembro quando nós tínhamos ainda um programa de rádio aqui na cidade, e também de uma delegacia, uma pessoa mandou uma carta dizendo que ela sempre ouvia os programas na delegacia através da FM, e aí ele dizendo que estava vivendo uma vida com Deus e que edificava muito a vida dele, etc. e tal. Que maravilhoso! Tempos atrás eu ouvi um testemunho de uma pessoa da nossa igreja que não havia sido convidada por ninguém. Ela estava passando pela rua, viu o movimento, estava se sentindo meio vazia, falou, vou entrar aí. Entrou. E depois que entrou, nunca mais saiu. Deus faz coisas maravilhosas. Não tente determinar como Deus deve fazer as coisas. Ah, pastor, eu não vou levar no meu GP, porque no meu GP tem alguém problemático. Quem sabe não é isso que ele precisa ver? Alguém problemático sendo amado. Quem sabe não é isso que vai quebrantar o coração dele? Ah, não vou levar em tal lugar, porque em tal lugar talvez ele não entenda o evangelho. Meus irmãos, o Espírito Santo é capaz de quebrantar e constranger o coração mais endurecido que você possa imaginar. Por isso, ame seus amigos, interceda por eles. E não tente estabelecer para Deus uma forma como Ele deve agir. Porque Deus, Ele faz como Ele bem entende. E é interessante, o relato da cura desse homem é muito interessante. Porque nós já vimos Jesus andando sobre as águas, já vimos Jesus dizendo para a filha de Jairo, levanta, acorda, desperta. Já vimos Jesus libertando oprimidos pelo diabo com sua palavra, como por exemplo na semana passada. Mas agora parece que Jesus usa-se de um método sensorial para que aquele homem que tinha sua comunicação falhada pudesse compreender o que Jesus estava fazendo. Eu quero dividir aqui
em 7 partes breves o como Jesus curou esse homem, para que você compreenda o quanto é estranho, mas ao mesmo tempo maravilhoso, a maneira como Jesus cura esse homem. Primeira pontuação acerca da cura desse homem é que Jesus chama o surdo à parte. Ele pega aquele homem, o tira da muvuca, coloca ele à parte. E mais uma vez, pastor, será então que Deus sempre cura nós à parte? Não, às vezes Deus cura no meio da multidão. Mulher do fluxo de sangue, quantos lembram? Porém, por algum motivo inexplicável, Jesus chamou aquele homem à parte, talvez para não constrangê-lo, talvez para ele não se sentir mal diante dos outros, não sei. Mas a questão é que Jesus coloca ele à parte. Segundo passo, Jesus coloca os dedos nos seus ouvidos. Será que Jesus estava usando de uma terapia oriental? Alguma coisa a ver com acupuntura, com pontos de energia, alguma coisa do tipo? Não, Jesus não precisa disso. Jesus coloca os dedos nos ouvidos daquele homem como se estivesse sinalizando para um homem que não podia enxergar, não podia ouvir, mas podia sentir que ele faria alguma coisa no seu ouvido. Logo depois, Jesus põe saliva em sua língua, em seu dedo, e colocando saliva em seu dedo, toca com o seu dedo a língua daquele homem. Então, a palavra fala que Jesus olha para os céus. Maravilhoso isso, não é? Porque você imagina aquele homem surdo, mudo, compreendendo o que estava acontecendo. Ok, eu fui tocado no meu ouvido. Eu fui tocado na minha língua. Agora Jesus olha para os céus, como se dizendo, o milagre, a cura, vai vir do Pai, vai vir dos céus. Não é uma medicina que eu estou inventando aqui. É um milagre, é uma intervenção do próprio Deus na sua vida. E Jesus dá um grande suspiro. Não como quem está cansado, mas como quem se coloca na dor daquele homem. Ele suspira como quem sente a dor daquele homem. Ele puxa o ar e solta. E aquele homem sente toda a empatia que Jesus tinha por ele e por sua dor. Aquele homem percebe nas expressões de Jesus o que ele sentia por ele. Então Jesus diz, efatá, que significa abra-se. E no mesmo momento, aquele homem passou a ouvir e passou a se comunicar com clareza. Maravilhoso, não é? Talvez aqueles homens que trouxeram Jesus não esperavam que Jesus fizesse dessa forma. Mas é dessa forma como Jesus quis se manifestar sobre a vida daquele homem. Agora, como eu falei no início da mensagem, Jesus nos ensina de diversas formas, através de seus sermões, através de parábolas, através de respostas, através de atitudes, e também através de milagres. E a pergunta que eu quero te responder nessa noite é a respeito do que esse milagre sinaliza. Do que esse milagre tem a falar para nós? Por que Jesus curou aquele homem? Jesus não veio ao mundo para ser o curandeiro do mundo. Jesus veio ao mundo para ser o salvador do mundo. Amém? E diante disso, é importante que entendamos que a cura daquele homem é um sinal profético.
Repita comigo, um sinal profético. Por quê? Isaías capítulo 35, verso 5, profetizando acerca do Messias que viria, centenas de anos antes, o texto profético de Isaías, dizendo acerca do Messias, anuncia, dizendo: então os olhos do cego se abrirão, e os ouvidos dos surdos se destaparão. Então os coxos saltarão como servos, e a língua do mudo cantará de alegria. Águas irromperão no ermo e riachos no deserto. Uma curiosidade: quando Jesus fala sobre a dificuldade de falar daquele homem, ele usa não um termo grego, mas um termo hebraico. E o termo hebraico utilizado por Jesus é moglalon. E essa palavra moglalon é a mesmíssima palavra que é utilizada pelo profeta Isaías. Em nenhum outro momento é utilizada no Novo Testamento essa palavra. É só utilizada agora nesse trecho que nós acabamos de ler. O que Marcos está querendo nos sinalizar é: aquilo que aconteceu com esse homem é o que Isaías havia prometido. Jesus disse acerca da sua dificuldade moglalon, porque Jesus estava anunciando de que ele é o Messias, o Salvador do mundo. E isso é um sinal profético, meus irmãos. Nós não cremos num curandeiro. Nós não cremos em um revolucionário. Nós não cremos em alguém que veio, fez algumas boas obras, dividiu a história. Nós cremos no Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, daquele que havia sido prometido, que veio como cumprimento da promessa, e cumprindo a promessa, morreu, ressuscitou, foi elevado aos céus e voltará para buscar o seu povo. Jesus estava sinalizando profeticamente de que aquele homem, quando curado, sinalizaria quem Jesus era: o Messias. Jesus é o Messias, meu irmão. Jesus é o Messias. Ele não é o profeta de uma grande religião. Ele não é um bom mestre. Jesus não é um personagem da história. Jesus é um ungido de Deus. Jesus é o Rei desejado de todas as nações. Jesus é aquele que foi prometido, que virá para estabelecer perpetuamente e eternamente o seu reino entre os homens, e todo aquele que nele crer será salvo e participará do seu reino eterno. Aquele milagre sinalizava profeticamente, como um selo, ISO 9001, esse é o Messias, podem confiar. Ele, como havia sido prometido, fez o coxo andar, agora está fazendo o surdo ouvir, agora está fazendo o mudo cantar louvores, porque ele de fato é o Messias prometido. A nossa fé não é vã. Sobretudo, a nossa fé, ainda que seja fé, é racional. Porque racionalmente temos a evidência de que Jesus é o Messias prometido. Existe um matemático chamado Peter Stone. Esse matemático se deu o trabalho de calcular a probabilidade, que é uma disciplina científica, de calcular a probabilidade de uma pessoa cumprir as profecias contidas no texto do profeta Isaías em si mesma. Então, ele, se dando a esse trabalho, calculou tempo, geografia e assim por diante. E chegou à seguinte conclusão: sabe qual é a probabilidade de Jesus ser de fato o Messias, no sentido de poder haver outro?
A probabilidade é de 10 elevado a 157 potência. O que significa? Pega 10 e coloca 157 zeros do lado. Em outras palavras, é mais fácil você ganhar 100 milhões de vezes na Mega Sena do que de fato Jesus ser um farsante. Porque todas as profecias apontam para quem Ele é. Ele é digno da nossa confiança, Ele é digno da nossa fé, Ele é digno de depositarmos nele toda a nossa esperança, porque assim como foi profetizado, se cumpriu. Jesus é o ungido de Deus, é o Messias desejado e aguardado por todas as nações. Segundo, além de um sinal profético, é um sinal também espiritual. Por quê? Porque mais surdo do que o surdo é o surdo que não consegue ouvir a voz de Deus. Mais surdo do que o surdo é aquele que ouve a palavra de Deus, mas não consegue entender a palavra de Deus por causa da sua surdez espiritual. Jesus, Ele nos cura da nossa surdez espiritual, fazendo-nos compreender aquilo que até então nós não compreendíamos. Eu não sei você, mas a minha experiência de conversão, ela é muito marcante por vários fatores, mas um dos fatores marcantes parece-me que de uma madrugada para outra, eu passei a entender coisas que eu nunca entendi a vida toda. Quantos aqui testemunham da mesma experiência? Tipo assim, parece que de repente tudo fez sentido. E é intrigante porque eu lembro que eu olhava para os crentes e falava, eles são tudo meio burro. Eu sou filho de pastor, tá, meus irmãos? E aí então eu lembro que depois da minha conversão eu olhava para os não crentes e pensava, eles são tudo meio burro. Como eles não conseguem entender? É tão simples. Vamos sentar aqui e deixa eu lhe explicar as verdades da palavra de Deus e você vai entender. Mas a grande questão é que ainda que obviamente a palavra de Deus possa ser compreendida e arrazoada racionalmente, por fim, nós precisamos de fé para entendê-la. Por isso que Jesus sempre dizia, quem tem ouvidos, ouça. Parece meio repetitivo Jesus dizer isso. Mas o que Jesus estava querendo enfatizar é que mesmo que muitos tenham ouvidos, não conseguem ouvir e entender as verdades espirituais contidas na palavra de Deus. Quantas pessoas nasceram na igreja, cresceram na igreja, casaram na igreja, apresentaram seus filhos na igreja e ainda não compreenderam as verdades do Evangelho, porque são surdas espiritualmente. Mas a surdez espiritual ela é um problema, porque o grande mandamento de Deus, chamado Shema Israel, começa por ouça, ó Israel. Se nós não ouvimos a Deus, nós nada podemos fazer. Se nós não ouvimos a voz de Deus, nem fé nós temos, porque a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Os nossos ouvidos surdos precisam ser abertos para que ouçamos a voz de Deus. Sabe, eu vejo muitos irmãos angustiados diante do mundo que vai de mal a pior. Essa semana mesmo, eu me pus a comentar algumas notícias que estão acontecendo no mundo, e de fato é horrível o que está acontecendo no mundo. Por exemplo, o célebre dicionário de Oxford mudou pela primeira vez na história a definição do que é homem e do que é mulher. Hoje, homem e mulher é definido de uma forma diferente.
do que da sua forma biológica. Ainda, essa semana mesma, na UNB, uma pessoa trans entrou no banheiro feminino, e ele era um homem trans, entrou no banheiro feminino, e aí a menina tentou, de alguma forma, com medo, tirá-lo. O homem agrediu ela e se sentiu vítima de preconceito porque foi expulso do banheiro feminino. Quando nós olhamos para tudo isso, eu sei que, como crentes em Deus, fica uma coisa no nosso coração do tipo, não pode ser. Eu não sei nem explicar qual é esse sentimento. Você entende o que eu estou falando, não é? É tipo, não é verdade, isso aqui é piada. Alguém está fazendo uma peça teatral, cômica, humorística, para entreter o mundo. Não pode. Porque as verdades tão palpáveis, tão tangíveis, não são entendidas. Imagine as verdades espirituais. Aí sabe qual é o nosso equívoco como crentes, muitas vezes? É que tentamos fazer as pessoas ouvirem pelo nosso grito, enquanto Jesus fez o surdo ouvir pelo seu clamor, por sua oração. Você já viajou para fora do país e não tem um inglês apurado, ou sei lá, qualquer outra língua apurada quando você foi? Você percebeu que quando você quer ser entendido, você começa a falar mais alto? Você percebeu? Você está falando com alguém em inglês, ele não está te entendendo, e você começa a falar, eu quero ir no banheiro. Como se você falasse mais alto, ele fosse entender o que você está falando. Nesse sentido, isso ilustra muito bem uma surdez espiritual que nos impede de compreender as verdades espirituais. Por isso, esse milagre sinaliza a necessidade de um verdadeiro milagre, para que os surdos dessa geração possam ouvir as verdades do Evangelho, compreender as verdades do Evangelho. E meus irmãos, isso não é por meio de elucubração. Eu já vi as mensagens mais simples que você possa imaginar, tocando e quebrantando os piores ateus que você possa imaginar. Porque não depende de nós, depende que o Senhor abra os ouvidos dessa geração, desse tempo. Quantos de nós estamos surdos para ouvir o clamor daqueles que sofrem? Surdos para a exortação? Eu digo como pastor, quantos casamentos poderiam ter sido salvos? Quantas vidas poderiam ter sido poupadas se tivéssemos nossos ouvidos espirituais atentos para ouvir as verdades de Deus e praticar as verdades de Deus? Jesus veio para abrir os ouvidos dos surdos espiritualmente. Amém. Jesus veio para abrir a boca dos mudos espirituais. Como diria reverendo Martin Luther King, o que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Existe uma responsabilidade nossa como igreja, de falarmos, de ensinarmos, de influenciarmos, a começar pela nossa casa. Muitos irmãos ficam transtornados com aquilo que está acontecendo no mundo, mas não percebem que aquilo que está acontecendo no mundo, muitas vezes está acontecendo através dos seus filhos de casa, que não ouviram as verdades de Deus que deveriam ter ouvido através da sua boca. Pastor, o mundo está uma imoralidade, que coisa terrível. Você ouviu aquela coisa da farofa lá de não sei quem? O que é curioso e intrigante é que talvez você não saiba, mas seus filhos estão consumindo isso. E estão vendo isso. E sabem disso. E são influenciados por isso. E a sua boca espiritual está acirrada, está calada,
para ensinar verdades espirituais. Você joga a tela na frente do teu filho, e não estou dizendo que é um recurso que não possa ser usado, amém? Pode ser usado, mas não substitui uma boa conversa, não substitui abrir a Bíblia, não substitui falar de verdades espirituais, ensinar doutrinas bíblicas. Nós precisamos abrir a nossa boca, meus irmãos. Você precisa abrir a sua boca no seu trabalho. Precisa defender aquilo que é justo, aquilo que é reto. Você não pode se omitir diante de mentiras, diante de enganos que se levantam ao seu redor. E com isso eu não estou falando sobre ter uma postura grotesca, não estou falando sobre atropelar as pessoas, mas eu estou falando sobre não ser mudo espiritualmente. Amém? Eu estou falando sobre usar a boca que Deus te deu para falar acerca das verdades espirituais e eternas. E se pela verdade tivermos que morrer, que morramos. Mas que pelo menos não nos omitamos diante da injustiça que está ao nosso redor. Jesus veio nos curar da mudez espiritual. Mudos para louvar o Senhor. Tem irmãos que louvam o Senhor quase como fanho. Gente, louvor é cantar, é declarar, é falar. Louvor não é assistir. Quando nós viemos nos reunir como igreja, num culto, nós não viemos ouvir um show. Não viemos pedir bis. Não viemos ouvir as nossas músicas favoritas. Qual é a playlist do louvor desse domingo? Quando nos reunimos como igreja, nós viemos para louvar aquele que é digno do nosso louvor. E abrir a nossa boca e cantar é poderoso, é espiritual. Isso toca os céus, toca a terra, toca o próximo, toca as pessoas ao nosso redor. Não seja mudo para louvar ao Senhor, não seja mudo para testemunhar do Evangelho. Muitas vezes ficamos mudos na obra de Deus, porque antes estamos surdos para ouvir a voz de Deus. E dessa forma, nos ausentamos. A igreja é um corpo, amém? Quantos aqui participam de um grupo pequeno? Glória a Deus. Se você não participa, fica meu encorajamento. Tenho certeza que você vai ser muito abençoado ao participar. Por quê? Porque o grupo pequeno é um ambiente onde todos nós, capacitados pelo Espírito Santo, podemos edificar uns aos outros, abrir a nossa boca e falar uns aos outros. E é maravilhoso o que acontece no grupo pequeno. Às vezes é verdade, falta alguns filtros, mas eu amo ver irmão novo convertido, cheio do Espírito Santo, exortando velho convertido. É demais. Solta uns palavrão no meio, mas exorta e fala as verdades que ele tem que ouvir. Isso é maravilhoso. Sabe, nós precisamos ter a nossa língua destravada para poder falar uns aos outros aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. A palavra fala em 1 Coríntios que devemos profetizar uns aos outros, devemos falar da parte de Deus uns aos outros, para edificarmos uns aos outros. Amém? Portanto, a cura desse homem é um sinal profético. Jesus é o Messias e é um sinal espiritual. Jesus veio abrir os nossos ouvidos espirituais para que ouçamos a sua voz. Veio abrir a nossa boca para que falemos das verdades eternas de Deus e louvemos a Deus com todo o nosso fôlego. E a palavra de Jesus é efatá. Abra-se. Abra-se.
Igreja, abra-se. Abra-se para testemunhar do Evangelho, abra-se para louvar ao Senhor, não se envergonhe do Evangelho de Cristo, abra sua boca para falar das verdades que você tem ouvido de Deus, dê a sua cara a tapa para proclamar as verdades do reino de Deus, não se cale, não se omita, deixe Deus usar a tua boca para salvar seus familiares, amigos, parentes, colegas, vizinhos. Abra sua boca em nome de Jesus Cristo. Abra seus ouvidos espirituais para compreender as verdades eternas de Deus. Amém? Coloque-se em pé no seu lugar. Certa vez eu ouvi de um amigo meu: o mundo só tem voz onde a igreja se calou. Esse é um tempo que, como igreja, devemos aprender a abrir a nossa boca, não para falar bobagem, mas para proclamarmos esperança, para corrigirmos, para ensinarmos, para exortarmos. Pais, o mundo só vai ter vez na sua casa se você se calar. Os seus filhos precisam ouvir a tua voz. Eles precisam ouvir a tua direção. Patrões, gerentes, crentes. O mundo só vai ter vez na igreja se nós nos calarmos. Nós fomos chamados por Deus para ajudarmos uns aos outros a caminhar com Cristo. Então, quando um tropeçar, que você seja uma voz de encorajamento, uma voz de exortação, que você não seja complacente, que você não seja displicente com a responsabilidade espiritual de ajudar o seu irmão, de corrigir, de exortar aquilo que precisa ser exortado. Eu sou pastor há 17 anos, filho de pastor há 33 agora, daqui a pouco há 34 anos. E eu posso dizer, meus irmãos, se em algumas rodas de fofoca tivesse um irmão com coragem para corrigir, muitos irmãos não teriam sido perdidos. Se em alguns ambientes, alguns irmãos cheios de dons e talentos tivessem ousado crer que Deus poderia os usar, certamente muita gente teria sido salva e edificada. Que no nome de Jesus a sua boca seja aberta, os seus ouvidos espirituais abertos, para entender as verdades de Deus e para proclamar as verdades de Deus. Amém? Nós já vamos encerrar o culto, mas também queria aproveitar a oportunidade para orar por alguns irmãos que vão estar tirando férias agora nesse período. Quem aqui vai ter o privilégio de tirar férias? Levanta a mão. Glória a Deus, bom demais, não é? Isso é bênção, gente. Usufrua, que você possa descansar muito, se refrigerar no Senhor, tomar muito água de coco de frente para o mar, se for o caso. Aproveitar esse tempo, recuperar energias, porque 2023 vai ser um ano incrível. Amém? Descanse em paz, descanse sem peso na consciência. Descansar é um mandamento bíblico, e use desse descanso como um ambiente, um momento para fortalecer a tua família, fortalecer teu espírito, para voltar no ano de 2023 encorajado e animado para tudo aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Amém? Sendo suas mãos como recebendo, quero orar por todos nós e orar em especial por esses irmãos que vão sair de férias. Vamos orar. Senhor, obrigado por tudo aquilo que vivemos aqui nessa noite. Obrigado por lembrarmos que o Senhor é poderoso para abrir os ouvidos, abrir a nossa boca. E eu creio que ouvidos espirituais e bocas espirituais foram abertas essa noite. Que o Senhor possa usar-nos de uma forma tal que desconhecemos. Obrigado por tudo aquilo que vivemos aqui, Pai. Eu clamo a Ti, ó Pai, por aqueles irmãos que vão sair de férias nesse período. Peço a Ti, ó Pai, que o Senhor dê a eles, ó Pai, tempo de descanso, tempos de paz,
tempos de refazer as forças e energias, tempo, ó Pai, com a sua família, com seus filhos, de ouvirem, de brincarem, de rirem juntos. Que o Senhor possa dar a cada um deles, ó Pai, pleno descanso. Que eles possam ir para onde irão em paz, retornar para suas casas também em paz e em segurança. Guarda teu povo por onde ele estiver. E usa-nos, ó Pai, aonde estivermos, como manifestantes do teu amor nesse mundo caído. Também oro, ó Pai, por todos nós, que o Senhor possa nos dar uma semana abençoada. Que nessa reta final de ano, o Senhor surpreenda-nos com seu favor, com sua graça e bondade. Que o Senhor possa continuar a nos abençoar e nos dar um fim de ano maravilhoso, para que iniciemos um ano de 2023 com vigor, ânimo, expectativa e esperança no Senhor, porque de fato a tua graça nos basta. Que teu amor, Pai, esteja sobre nós, que a graça e a paz de Jesus nos acompanhe, que as consolações e presença do Espírito Santo possa estar conosco por onde formos, por amor ao teu nome, Jesus, que oramos. Amém e amém. Amém. Você foi abençoado essa noite? Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus, aleluia. E aí, tudo bem? Você acabou de ouvir uma mensagem poderosa e transformadora. E para você não perder nada, se inscreva no canal, ative o sininho, porque sempre quando nós entrarmos ao vivo, você vai receber uma notificação para não ficar de fora. E eu tenho algo para você. Eu vou deixar aqui 2 indicações, então já clica e continue recebendo mais de Deus.